gente convidou mais uma vez o queridíssimo farmacêutico Jamar Terrada. Bem-vindo! Tudo bem, querido? Tudo bem. Gente, gente, ele é muito engraçado, olha. Não, isso é legal, o seu bom humor, o senso de humor e tal. Até que não é mas eu já assunto. vou contar por que a gente tá rindo. Porque o público vai entrar nessa também. A gente vai falar de descontrole. Você que tem descontrole, que não pode ver um doce, que você quer comer o doce. Não pode ver um prato de macarrão que você vai querer a massa. Enfim, esse descontrole pelo açúcar, pelo carboidrato. E aí ele vai dar dicas pra gente se conter. E vamos ver se é possível, né? O que a gente pode fazer pra isso não acontecer. Agora, o que a gente tava rindo? Que, aliás, é o início da nossa pauta, é a nossa introdução. Ele virou pra mim e falou assim, não, eu posso falar do crack, da cocaína... E do açúcar? Pode, do açúcar. Eu falei, pode. Não, mas posso começar o programa agora falando do crack? Eu falei, pode. Porque depois brigam comigo, né? Não, aqui pode tudo, você vai falar a verdade, né? É. Então, por que você quer começar aí fazendo essa comparação? Conta pra porque gente. as pessoas estão meio perdidas, né? Às vezes a gente compara, a gente julga tanto, já falei isso até aqui no programa, a gente julga tanto os viciados e a gente esquece que o açúcar é um vício também. Sim. Eu não difero tanto a pessoa que é um dependente químico, só assim para fazer as pessoas pensarem, né? Tá. A maioria do açúcar é feito do quê aqui no Brasil? Da cana-de-açúcar. O que mais é feito de cana-de-açúcar? Cachaça, é a pinga? O diretor já falou a pinga. A pinga, cachaça. Então, um está na forma líquida. É verdade. Então, o que difere a pessoa, um alcoólatra, de um viciado em açúcar? Entende que o açúcar ali não tem álcool. Mas na metabolização... É o açúcar que vicia. Os dois têm que chegar no cérebro, o cérebro precisa se alimentar. O açúcar tem um lado bom também, mas ele chega no cérebro e precisa se alimentar. Quando teve aquela saciedade, né, liberou dopamina, serotonina, que são os hormônios de humor, você tranquiliza. A mesma coisa acontece com qualquer outro produto que seja uma toxina, né, uma droga. Uhum. Então, o açúcar, a maioria dos carboidratos... outro produto que eu tenho pavor, que também não deixa de ser um doce, que a gente foca assim, açúcar, a gente pensa num doce. Uhum. E nem sempre, um carboidrato é um açúcar também. Um prato de macarrão. Exatamente. Então, as farinhas, os refinados, é vício. Eu tenho pavor de refinados. Eu sou aquele tipo de pessoa que, do lado do meu trabalho, só tem padaria. Tá. As melhores de São Paulo. Uhum. Eu entro assim, eu pareço um ET, porque eu fico sentado assim, olhando o que você vai pedir. É triste, sabe? E tu fica querendo aqueles croissants, assim, é tudo feito, né, e calda, e xarope de milho e tudo. E as pessoas têm uma ideia tão errada, as pessoas falam, mas é xarope, é milho é bom. Da onde que xarope de milho é bom? Xarope de milho não é bom. Não é bom, né? Porque é frutose. Tudo que vem de fruta... Pessoal, mas é fruta. O excesso... Que é natural, É natural. O excesso de fruta, a frutose é o açúcar das frutas. O excesso de açúcar faz mal, o fígado se intoxica. A frutose, ela é absorvida mais rapidamente ainda do que a glicose. Então tem uma descompensação. Por isso que a gente fala da questão dos sucos, dos néctares, que é um veneno. Porque você está tomando ali uma bomba de açúcar. Sem nenhum nutriente. É uma tristeza. Mas então essa comparação do vício com o álcool, com a cocaína, com o crack, como você falou no início, e com o açúcar, então o açúcar no sentido carboidrato, farinha refinada, né? Todos refinados. O sistema de vício é o mesmo? É o mesmo. Eu acho assim, que vai chegar um tempo, eu já falei inclusive isso aqui, que o açúcar vai ser tratado da mesma forma que uma droga vai acontecer. Então, tamanhas, assim, né, hoje, a tensão que a gente tem que ter com isso. Não que a gente não precise, a gente precisa de açúcar. O cérebro precisa de açúcar, a retina precisa de açúcar. Mas ela é uma energia muito rápida, né? Se você comer um doce, tá uma energia de forma muito rápida. Então a gente precisa de uma energia de açúcar que seja liberada de forma mais lenta. O problema é essa rapidez, o corpo da gente não é giraia, né, para conseguir fazer essa metabolização tão rápida. Então eu vou deixar uma pergunta para você. E daqui a pouquinho perguntinha do público, hein, gente? Escreve lá, @VocêBonitaTV. Quero ver todo mundo participando dessa pauta, que é o seguinte. A gente tem uma mesa aqui, algumas coisas que até chegar aqui, todo mundo olhou isso e falou, posso roubar uma? Ai, jujuba. Ai, balinha não sei o que lá. Ai, dadinho, sei lá. Você entendeu? Agora, o chocolate...
como? Me diga qual o primeiro passo para não olhar para isso e pegar e botar na boca, porque, né? Isso aqui, por exemplo. Quero matar as festinhas de criança que bota isso na lembrancinha para levar para casa. Quero matar as mães que fazem isso. Não é porque não come doce que eu não dou doce. Além de tudo, isso daqui para na garganta e sufoca a criança. Quero matar. Lembrei do seu funeral. Você lembra aqui, aí, ó. Quero matar. Tem algum jeito que a gente consegue driblar o descontrole quando a gente olha para elementos como esse? Que eu não vou chamar de alimentos, né? São elementos, né? E aí? A reza. A reza? A reza. Ah, não, agora você tirou nossa esperança. Não tem nada que possa ajudar a dar uma driblada nessa vontade? Não, existe, Carol, mas assim, é muito difícil esse descontrole. Então, a primeira coisa, eu como homeopata, eu sempre falo, primeiro é o autocontrole. Tá. Por mais que existam produtos hoje que diminuem esse impulso, você tem que também trabalhar, porque uma coisa as pessoas esquecem, que é o costume. Você tem aquele costume e às vezes as pessoas colocam na cabeça que assim, não, mas eu só tranquilizo se eu comer chocolate. Meu corpo precisa. Meu corpo precisa. Aquela desculpa da TPM me irrita tanto, sabe? Tudo bem que a TPM realmente existe, dá esse impulso, mas muito é questão de controle. Assim, algumas dicas para diminuir esse impulso. O açúcar, ele é importante, não deixa de ser. Então, tem gente que vai me criticar, mas se você comer um doce, por exemplo, pela manhã, não é comer um doce, uma bolachinha recheada, não é isso. Você usar uma geleia, usar um mel pela manhã com um pão integral, você tende a diminuir. Porque se a questão for esse desequilíbrio pela questão da serotonina, da noradrenalina, desses hormônios que trabalham esse prazer. Se essa for realmente o motivo, você já vai dar uma equilibrada. A outra questão, que por isso que eu trouxe esses vegetais, algumas frutas, muitas vezes o descontrole por doce está ligado à carência vitamínica, à carência de sais minerais, como cromo, por exemplo. Então as pessoas sempre julgam, né? Ah, mas é que eu sou nervosa, eu preciso comer. A minha irmã é uma que fala casa de ferreiro, espeto de pau. Ela vai brigar com você. Ela briga sempre, mas assim... Já manda um beijo pra ela. Aproveita. Mas, beijo, assim, irmã. Beijo, mana. Mas assim, esse desequilíbrio, todo desequilíbrio no organismo gera um descontrole, óbvio. Vitaminas B6, B12, B9, que tu pode encontrar onde? Se tu tem preguiça de comer frutas, tem preguiça de comer vegetais, legumes, você pode encontrar uma levedura de cerveja. A levedura de cerveja é uma coisa super barata e ela tem todo o complexo B. Que legal! Né? É uma coisa super manipulada? Simples. Pode ser manipulada, tu encontra em drogaria também. Né? Mas assim, qual que é o objetivo para a gente... Como a gente pode fazer? A gente tem que manter o corpo sempre equilibrado com açúcar. Açúcar é o combustível. Depois tem o oxigênio, a água e o açúcar. O corpo precisa. 5 minutos sem açúcar, você morre. Então tem que comer doce. Não é isso. O açúcar na forma de combustão, você precisa de energia. Então, assim, se você comer uma fruta, você está fazendo o quê? Tem ali a frutose, que não é boa. A frutose em excesso não é boa. Mas você está equilibrando o organismo. A quantidade que tem de vitaminas, as fibras, por isso que a gente opta, quando tinha que fazer um suco, eu sempre falo, coloca o bagaço tudo junto, porque você precisa dessas fibras. Aquilo que eu já falei também aqui, a questão do homem da pré-história. Eu nunca vi um homem na pré-história bater um suco no mixer. Por quê? É verdade. Por quê? Nunca vi um homem da pré-história chupar uma laranja. Ele comia laranja com a casca e tudo, até, né? Não, porque É verdade. É verdade. É verdade, porque você por isso que na casca também tem os seus nutrientes. Essa degradação. Né? Então, assim, quanto mais você deixar o teu estômago mais intervalos, menos distância de tempo na alimentação, menor o teu impulso para comer doce. Então, aquela dica que todo nutricionista fala, sempre manter o organismo, né, com a alimentação, é uma. Óbvio, depois a gente tem que também medir esses níveis de vitaminas B, de cromo, ver como que está o teu organismo. Se está faltando alguma. Se não está faltando alguma, que está levando essa descompensação. Agora, se a questão for ser vergonhice, que eu falo, aí é rezando.
Aí é rezando. Aí é rezando. Aí não tem jeito, pra ser vergonha não tem jeito. Então eu vou botar a perguntinha do público na tela, né, Mar? Quem escreveu pra gente? Vamos lá. O povo adora você, você faz sempre sucesso quando vem aqui. Dani, um beijo. Por que após dieta restritiva tenho compulsão por doces? Justamente por causa desse desequilíbrio. Faltou mais energia, o corpo entra em desespero, ele precisa de açúcar mais rápido. Tá. Então tem que cuidar muito. E por isso é que eu acho um perigo essas dietas da moda, porque a pessoa se joga a fazer aquilo, ela tem uma alimentação toda errada. De repente ela pega o organismo e tira tudo, né? A paleolítica, heliolítica, helicóptero, eu não sei, que cada dia inventa uma coisa. Então, assim, para, né? Come direito. É verdade. O que é comer direito? Vai. Não que é comer sei, direito? Não sei, Carol, não sei. Porque você se alimenta das cápsulas. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que é muito importante. Vocês sabem que ele é farmacêutico. E você sempre traz cápsulas e traz uns princípios ativos e tal. É. E eu me lembrei que há pouco tempo a gente recebeu uma convidada aqui no programa que me trouxe um chocolate manipulado. Que naquele chocolate, ao invés de ter aí açúcar, um monte de coisa, tinha um pouco de cacau, mas um cacau 70%, sem açúcar, e tinha alguns outros princípios ativos, que são diuréticos. Hoje é possível mesmo isso? Eu acho... Eu posso falar mal dessa convidada? Não, é que não era da convidada, era de alguém que faz pra convidada. Mas já, eu falo tudo aqui com ele, né? Você não é a favor disso? Não, eu acho um absurdo. Até porque assim, ó... Pelo amor de Deus, a pessoa tá fazendo um regime e quer fazer um regime comendo barra de chocolate. Ah, mas eu não consigo sem. Tá tudo errado, porque tem já tá colocando tua cabeça a pensar que tu ainda é gorda. Entendi. Né? Então tá errado. Não é assim que você vai matar a vontade. Erro. É tirar. Entendi. E o segundo erro é farmacológico. A partir do momento que tu, igual bala de goma com medicamento, não são todos os medicamentos que você aquecendo vão se manter estáveis. Então, assim, você para deixar na forminha o medicamento, você vai colocar lá o princípio ativo, igual uma planta. Uma garcinha, por exemplo, está aqui. Largou lá a garcinha, né, dentro para fazer o molde, é igual uma forma de bolo. A farmácia funciona assim. E vai depois largar o chocolate quente. Aquilo está quente, aquilo ali vai alterar o medicamento. Então, quer emagrecer? Vai fazer direito, sabe? Vai tomar cápsula, vai tomar bastante água, vamos se equilibrar. Tá. Tem tanta dica boa, tem tanta coisa... Como ela tinha dito, essas aí são as dicas... assim, são as plantas hoje que existem no mercado, são os fitoterápicos que mais se utilizam para compulsão por doces, tá? Tá. Não é todo mundo que pode usar, começando por aí. Tá. Mas hoje tem duas plantas que são utilizadas muito, que são a Garcinia cambojana, que já vem do Camboja, que é uma fruta super bonita, e ela inibe a vontade de comer doces. Ela é ótima. Eu acho bacana essa planta, que ela enche o fígado, ela consegue estocar o máximo de glicogênio, que é energia, para o fígado. Então o corpo não fica liberando tanta insulina. Entendi. Então, não fica circulante no sangue. Porque o problema da insulina? Tu larga muito insulina porque tu tem que liberar. A insulina que carrega, tipo, ela abre a célula para receber energia. Quando muita insulina, esse descompasso, aí que está o problema do açúcar. Aí estoca a gordura. E estoca a gordura. Mas assim, eu tô até na diabetes, que é a questão pior. Você está com excesso de insulina no teu corpo, você tem essa descompensação de insulina, esse que é o problema do excesso de doces. Porque o corpo começa a mandar insulina e ela não consegue abrir as células. Daqui a pouco é como se tivesse um cadeadinho para abrir. O corpo não consegue mais captar essa glicose. Então fica excesso de glicose e excesso de insulina. Que é a resistência. Que é a resistência insulínica. Tá. Então, esse que são os problemas maiores dos doces. Mas então, essa como é que é? A garcinia, tá? E a outra é a guimena silvestre. Tá? A guimena também é uma planta, ela também é muito boa para essa questão da insulina. Não é uma planta que pode ser tomada por pessoas que já têm diabetes, apesar de ser usado para pacientes pré-diabéticos tipo 2, tem que ter um acompanhamento se a questão for o tratamento para diabetes, tá? Entendi. Mas assim, para compulsão por doces, elas são muito boas. A guimena, a garcinia e o açafrão. O açafrão, hoje, ele é também muito usado para essa questão de impulso para... Mas o açafrão verdadeiro. Que é difícil até encontrar, que é caríssimo. Né? Só vende no mercadão, também as cápsulas. Existem as cápsulas, tem um nome esse produto, tá? Essa cápsula de açafrão também inibe essa vontade de comer doces. Então, assim, são as três. Depois, todos aqueles medicamentos que trabalham a equilíbrio de triptofano, equilíbrio desses hormônios, são indicados
para a questão de controle. E isso pode ser de maneira natural também. Total, daí a gente dá essas dicas depois aqui. Olha só que legal. Então já falamos de algumas plantinhas, né? De algumas fitoterápicos, que você trabalha muito bem com isso. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela e daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqueles ali que você trouxe no tubinho. Beijo, Cris, obrigada. Quando como muito doce, fico com a pressão baixa. Existe alguma relação? Como é que é essa relação de comer muito doce e depois dar uma pressão baixa? Aquele lance não só a pressão baixa. Hipoglicemia. Exatamente. Mas assim, não só a questão, não pressão baixa, pressão alta, sonolência ou irritabilidade. São vários efeitos que podem ter o excesso de doces no organismo. Olha só. Principalmente sonolência, tremores. Então a gente sempre tem que perceber assim até que ponto você até que ponto você tem uma dependência mesmo, até que ponto existe a compulsão por doce. Isso ainda não é considerado uma doença. A Sociedade de Psiquiatria está tentando classificar isso também, que existe, eu não falo que é um vício, é uma compulsão é uma doença mesmo. É sério, né? É sério. Então você tem que tentar medir. Como eu disse, você tem que tentar perceber se o teu organismo tem realmente essa necessidade ou é um costume errado que você tem. Tá. Porque é muito irritante a gente ouvir todos os dias, as pessoas, elas colocam na cabeça, igual aquela coisa do cavalo, sabe, que tem assim? Sei. Eu tenho problema com doce, eu tenho problema... Poxa, se você ficar sempre falando isso, você realmente vai criar esse tipo de problema. E quando a gente está falando desses outros elementos, você trouxe adoçante, você trouxe barrinha... Eu trouxe umas barrinhas porque assim, aí a criatura pensa assim, olha... Eu não como doce, mas eu como barrinhas, porque eu sou natural, sou natureba, sou fit. Barrinha é eu copio a blogueira, né, tal. Gente, a barrinha pode ser um veneno, porque a barrinha... Pode mesmo. Ela tá cheia de cereal, que é uma beleza. Você vai demorar mais para degradar a gordura, tal, porque ela vai demorar por causa dessas fibras. Beleza, isso é ótimo. Ótimo. Mas a grande maioria é feita de xarope de milho. Que você falou logo no início da pauta que é um horror. Um horror. Ou sucralose, ou aspartame. Aspartame é um veneno. Aspartame, ela é uma mistura de 2 aminoácidos. Ela vira no teu organismo... 10% dela vira ácido fórmico, que é o quê? Mata formiga. Então, gente, é um veneno. Não ingerir. Sucralose também não gosta de sucralose? É um perigo, eu sou contra. Assim, dos menos... Por isso que eu trouxe esses açúcares aqui, ó. Eu trouxe o mel, aqui, ó, o mel adoçante. Eu não gosto muito de usar mel para adoçar café e tal. Tá. Mas pode ser usado. Lá fora, na Alemanha, usam bastante, né, o mel. Aí, assim, a dica que eu queria dar é o seguinte, eu trouxe aqui os 3 tipos, né? Tá. Um mel, um açúcar cristal e um açúcar mascavo. Quanto mais escuro o açúcar, menos ele passou por processo de refinamento, então melhor. O açúcar de coco é legal também, então? Sim, né? Então, assim, quanto mais escuro, também tem que cuidar que as fábricas também sabem que as pessoas estão ligadas na questão da cor. E aí? Então, elas colocam um adoçante só para as pessoas entenderem, adoçante é feito à base de petróleo. Tá? O corpo da gente não sabia disso, não identifica, são derivados do petróleo. Não, o corpo da gente não identifica mesmo. Não identifica. Então vai comer uma banana durante o dia, vai se entupir com maracujá para se acalmar, sabe? Vai fazer, se a questão é impulso, então a questão, vamos equilibrar esse pulso. Às vezes é muito mais fácil tu atacar pela questão do desequilíbrio emocional do que atacar direto a questão do açúcar no teu organismo. Mas você acha, claro, que não ter isso em casa já é um grande passo. O primeiro passo é não ver, né, Carol? Não comprar. Aquilo que os olhos não veem, coração não sente. Foge daquela sessão no supermercado que você sabe que vai ter um monte de pilha de doce. Foge daquilo. E a última dica, assim, o chocolate não é tão ruim. O chocolate tem triptofano, o amargo. Então, se for aquele 70% cacau sem açúcar... É bom. Seja feliz. Seja feliz. Gente, só posso agradecer. Volta logo, todo mundo adora você. Parabéns, Juju, Camilinha, programa maravilhoso hoje, essa dupla dinâmica das minhas produtoras. E o querido Jamar Terrada, vai lá no site www.tejardeando.com e nas redes sociais. Como Tejarde ou Jamar Tejada, só tem eu mesmo, já encontra tudo, Jamar Tejada é só ele, @Tejarde, com o D mudo no final, mas já tá marcado no nosso Insta. Obrigada pelo carinho.